A EBC, criada em 2007, inclusive uma lei dessa casa, do Congresso Nacional, ela tem uma responsabilidade de inverter o eixo no Brasil histórico de não termos tido uma estrutura pública de comunicação até 2007, fato que se tornou relevante com essa regra criada pelo Congresso Nacional, gerando a lei da Empresa Brasil de Comunicação. Vamos lembrar que nós temos uma história na comunicação no Brasil que é exatamente uma facsímile, vamos dizer assim, da própria estrutura de comunicação norte-americana ou estadunidense, como querem alguns. Por quê? Porque nós tivemos uma tentativa nos anos 20 e nos anos 30, com o criador do rádio no Brasil, e que tentou fazer uma rádio pública, naquele tempo, uma estrutura de rádios clubes e rádios sociedades. Elas acabaram não tendo possibilidade de subsistir e, portanto, essas questões foram se tornando muito fáceis de se trabalhar sob o ponto de vista da sustentabilidade, com o apoio da indústria que surgia, que era a indústria do disco, a indústria do cinema, e o rádio passou, então, a trabalhar como satélite dessas indústrias e, evidentemente, tornou-se o maior veículo de comunicação de massa, o primeiro veículo de comunicação de massa. E toda essa estrutura que nós conhecemos de rádio e televisão no Brasil são estruturas comerciais. Ao contrário da Europa, que a Europa surge como um foco importante de emissoras públicas, na Itália, por exemplo, na década de 20, quando a unidade italiana chega através da língua e chega através da própria condução do Duce, né? E mesmo também na Inglaterra, onde se surge a primeira emissora a transmitir publicamente, transmitir como emissora, que é a BBC de Londres, e tão importante na guerra, na Segunda Guerra Mundial. As rádios, por exemplo, como as rádios espanholas, importantes na Guerra Civil, a gente fala só de eventos mais importantes, mas eles têm outras participações fundamentais na construção da cidadania nesses países, né? E essas emissoras, na França, por exemplo, né, a Rádio Télévision Française, que também tem a sua importância fundamental. Então, a TV comercial e o rádio comercial, já existia a TV nos anos 70, só surgem depois de uma estrutura na qual há uma pressão das agências, há uma pressão, eu digo agências de publicidade, da pressão do próprio meio de entretenimento, para que novos veículos surgissem na Europa, e surgiram os meios comerciais. Mas a Europa passou no rádio dos anos 20 até os anos 70 com emissoras públicas. No caso brasileiro, essa verdade veio através desta lei criada pelo Congresso Nacional. E é por isso que a gente veio falar um pouquinho sobre essa questão da IBC, porque é fundamental a gente trabalhar no sentido do que ela representa para a comunicação pública e para o que ela representa para a comunicação comunitária, na medida em que ela garante, através da sua própria estrutura, ou pelo menos deveria garantir, há uma questão de cortes profundos no orçamento da IBC esse ano, como todos sabem, e algumas questões ficaram realmente ainda a serem discutidas, com a questão do próprio apoio que nós damos às nossas parceiras, emissoras estaduais, que também sofrem dificuldades, seja em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas, no Rio Grande do Sul, estados onde você mantém emissoras públicas que são custeadas pela administração estadual. E a ideia é que a gente possa ter uma expansão dessa rede pública, e é isso que a gente veio pedir esse apoio aos senhores senadores, exatamente no sentido de que esse esforço de ter uma comunidade onde essa TV seja uma TV realmente pública, que ela não seja uma TV partidária, chapa branca, que ela seja uma televisão cuja o seu conselho curador seja um conselho formado pela sociedade como um todo, para discutir a realidade da informação, para trazer, como disse o nobre senador Hélio José no começo, todas as possibilidades plurais de expressão da cultura nacional.
discutir as questões nacionais sob o ponto de vista da neutralidade política também, como são os arautos na Europa, de discussão sob o ponto de vista do preenchimento dos espaços, dessa simetria que existe do conhecimento no Brasil. Então, essas questões são fundamentais. Eu acho que uma TV pública no Brasil não pode ser visto apenas como gasto ao Estado, porque eu acho que esse ponto também tem que ser resolvido. Eu gostei muito da pergunta do senador de São Paulo, que nos pergunta sobre a questão do financiamento. Eu acho que isso é fundamental, a autossustentabilidade. Eu acho que a TV pública não deve depender apenas do Estado. O Estado pode ser uma das fontes, como é a BBC de Londres, por exemplo, mas não deve ficar apenas com essa possibilidade. Ela pode prestar serviços à sociedade. Ela pode prestar serviço com a inovação, pode prestar serviços com sistemas que sejam ligados a outros meios e outras plataformas, serviços a empresas, inclusive, através daquilo que nós chamamos de apoio cultural. São questões fundamentais que deveriam perpassar, inclusive, a outras plataformas, que não só a empresa pública de canal aberto, mas também as comunitárias, também as emissoras que estão hoje impossibilitadas de receber recursos para manter a sua autossustentabilidade, como bem disse o senador Hélio José, de maneira precária, de maneira muito difícil nesse país. E que prestam um serviço maravilhoso às comunidades. Essa é a razão pela qual essa integração entre a Empresa Brasil de Comunicação, que deveria ser a matriz dessa rede, dessa estrutura pública, que pertence a todos os brasileiros, não pertence a um governo num mandato, mas pertence ao Estado brasileiro, que deveria, então, ser de maneira assim, ser trabalhada sob o ponto de vista da sua grandiosidade, como prestação de serviço à nação. Eu gostaria de colocar essa primeira lâmina, você pode passar para mim? A primeira lâmina, não, já a lâmina mesmo, que é a anterior, a do mapinha anterior. Aqui vocês veem, por exemplo, a nossa rede hoje, que é a nossa rede oficial. Nós temos 4 emissoras geradoras que pertencem à EMC, que é exatamente a emissora sede em Brasília, a emissora do Rio de Janeiro, a emissora de São Paulo e a emissora de São Luís, no Maranhão. Essas emissoras são geradoras da IBC, geram programas. E a IBC tem como característica que esses pontos também gerem programas para a rede. Essa rede não está centralizada como no passado, esteve centralizada na época da Rádio Brás ou da própria IBN no passado. Há uma transmissão em rede, ou seja, com pools que caracterizavam a cópia de programas produzidos em uma sede. Hoje é possível que nós façamos programas em São Paulo, no Rio, no Maranhão. O Jornal do Maranhão é muito ouvido, muito visto em São Luís. Eu queria passar a outra lâmina. Essa lâmina diz respeito a um projeto que nós vamos acompanhar aqui ao longo dessa fala, que é um projeto que alcança, através de uma tecnologia da TV digital, que foi desenvolvida por universidades brasileiras. Está aí o nosso querido Fernando, que acabou de dizer da importância da comunicação universitária e a importância da universidade no desenvolvimento da tecnologia de comunicação no Brasil, porque isso deu a possibilidade de fazer uma coisa que talvez os senhores não saibam. É possível passar dados pela televisão. É possível que nós tenhamos a possibilidade de ter o mesmo uso da internet pela televisão, porque a televisão é um meio digital. E, portanto, como a internet é um meio digital. E nós podemos comunicar diretamente à casa das pessoas, através dessa comunicação pública, que é um projeto que se chama Brasil 4D, que eu convido os senhores senadores a conhecer. Se eu puder depois visitar os gabinetes dos senadores para explicar o que seria, na verdade, esse projeto. É um projeto lindíssimo da PUC do Rio de Janeiro, do saudoso professor Luiz Fernando Soares, falecido há 20 dias, infelizmente, uma perda irreparável para o Brasil, um grande cientista, que criou exatamente esta percepção, que é possível transmitir, através da televisão, dados
Não é só programa, você pode ter transmissão como você tem na internet pela televisão. O que significa que você tem uma porta aberta para essa informação na casa das pessoas. 97% das pessoas no Brasil têm televisão. Vamos só passar anterior para vocês verem, por exemplo, o grupo, que nós usamos um grupo ligado ao MDS, que é do Bolsa Família, para mostrar o número de pessoas no Brasil que são apenas, vamos dizer, espectadores de televisão e de rádio. Eles não têm internet. Vamos passar para frente. Deixa eu passar só. Veja o uso da internet no mundo. Acho que o outro vai explicar melhor. Você tem acesso à televisão no mundo, com cerca de 80% do mundo tem televisores em casa. As residências no mundo têm 80% de televisão em casa. A internet chega apenas a 31%. No Brasil, esse caso chega a 97% de televisão e chega a 48% de internet. Ou seja, nós estamos diante de uma perspectiva que não é a realidade apenas trabalhar com a banda larga. Quando o senador José Aníbal de São Paulo nos pergunta, mas está indo a televisão e o rádio para a internet, para os celulares? É verdade. Está havendo uma grande busca no mundo de espaços e de sites e de podcasts para ir para a internet. Agora eu pergunto, quem é que pode acessar a internet no país? Essa é a pergunta, porque nos grandes centros, onde você tem distribuição de internet, isso não é problema. Isso está sempre sendo colocado. Tem a segunda questão, que o próprio senador também levantou, que é a questão dos custos, porque você tem que pagar para você ter internet. E essa população realmente não tem recursos, a gente pode perceber pela própria condição que eles têm. Nós fizemos um grande trabalho em João Pessoa, na Paraíba, junto com a Universidade Federal da Paraíba, IBC, e junto com a Universidade aqui de Brasília, fizemos aqui em Ceilândia, em Samambaia, entregamos caixinhas, set-top box, que são as caixinhas que todos nós vamos ter que ter a partir do ano que vem, quando teremos a migração da TV analógica para o digital, todos nós teremos que adquirir uma caixinha ou televisores com o set-top box incluído. Essas caixinhas foram distribuídas para essas pessoas, a gente testou aplicativos e projetos públicos. Por exemplo, não só do governo federal, mas do governo estadual. Estamos conversando com o governador Marconi Perillo aqui em Goiás, estamos conversando com o governador Pimentel em Minas Gerais, estamos conversando com o governador Alckmin em São Paulo, estamos conversando com vários governadores para também ter a parte estadual também de produtos públicos estaduais dentro dessa oferta de aplicativos que estará nessa caixinha. Vejam a importância de um projeto como esse para chegar à população e eles terem acesso, por exemplo, a marcar consultas no SUS, a ver sistemas de habitação em São Paulo, a ver a questão médica e a questão da farmácia popular, tudo isso em casa com acesso direto. Quer dizer, com isso que as pessoas entendiam como impossível. Então, eu gostaria de deixar para vocês o convite de participar junto conosco nessa cruzada a favor da televisão aberta, gratuita, que pode oferecer tecnologia de ponta, que pode fazer com que essa tecnologia chegue às emissoras comunitárias, que elas deverão ser o braço local desse projeto através do canal da cidadania, com a interatividade, com a população, podendo participar da programação, não apenas sendo um agente passivo, mas podendo marcar consultas, marcar inscrição de escola, não tendo que sair de casa, não tendo que gastar dinheiro. Isso faz muita diferença na vida das pessoas. Eu espero que isso não seja explorado politicamente. Eu espero que isso seja realizado para o bem da população brasileira. Que esse projeto nosso, que é um projeto científico, que é um projeto claramente de interesse de comunicação. Eu sou um professor de comunicação. A minha intenção, e como professor de comunicação, é o bem da comunicação, que a gente possa usar isso exatamente para promover a qualidade e diminuir a assimetria do conhecimento no Brasil. Muito obrigado.